Não tenho medo de Xandão, vou ter medo de um porcalhão desse. Tem que ir. Ah, meu senhor. Acorda, povo. Não come na mão de caluniadores, nem de difamadores. Escute o que eu estou avisando. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, que é um texto conhecidíssimo. Isaías 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu quero trazer uma palavra para você sobre os insondáveis propósitos de Deus. Os insondáveis propósitos de Deus. É o que eu quero falar com você. Primeiro, que é importante, mesmo que você saiba, é importante você saber a diferença de propósito para planos. Isso é muito importante. Propósito vem antes dos planos. O propósito é mais importante do que os planos. Planos podem ser mudados. Propósito é a razão da sua existência, o objetivo a ser alcançado. Os planos são estratégias para você alcançar o propósito. Propósito não muda. Ele segue em frente. Porque é o objetivo a ser desejado, a ser alcançado. Nenhum produto é criado sem propósito antes de ser feito. Repito. Nenhum produto é criado sem propósito antes de ser feito. Nada é obra do acaso. E apareceu, vamos fazer um negócio aqui. Para que é? Não sei. Não. Tudo que você está vendo, tudo que é criado, antes de ser, tem um propósito estabelecido. Nenhum produto é criado sem propósito antes de ser feito. Antes de se fazer, tem um propósito para poder se fazer. E eu tenho uma notícia boa para te dar. Uma notícia que engloba todo mundo que está aqui. O começo é a evidência que existe um propósito de Deus para a sua vida. Você está vivo? Você nasceu? Te prepare. Tem um propósito de Deus para a sua vida. O começo é a evidência de que existe um propósito. Agora, o propósito, ele possui 3 níveis. O primeiro nível do propósito é o que nós chamamos do propósito geral de Deus para a raça humana. Para todo ser humano, que está em Gênesis 2,15. Ele colocou o homem no planeta Terra para lavrar e cuidar. Produzir e cuidar. Então, esse é um propósito geral de Deus para todo ser humano. Todo ser humano foi feito para ser produtivo e para cuidar das coisas. É o que nós chamamos de um propósito geral. Depois, no outro nível, nós temos um propósito restrito para quem é povo de Deus, para quem é igreja de Cristo. Está em Efésios 1:12. Com o fim de sermos criados para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então, nós, como povo de Deus, fomos criados com o propósito para Deus ser glorificado. Mas tem mais um, que está em 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós sois
a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar, olha a pregação do evangelho aí, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, há um propósito restrito. O propósito é que nós, como povo de Deus, Igreja de Cristo, fomos feitos para louvor da sua glória e para anunciar o Evangelho de Cristo. Anunciar quem é Deus. Isso é o propósito. E tem o terceiro nível, o propósito pessoal, exclusivo. É aquele que Deus tem com cada um. O propósito para Abraão foi diferente do de José, que foi diferente de Davi, que foi diferente de Daniel, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Quantos aqui podem dizer glória? Então, querido, de primeira instância, não pensa que você é uma coisa como esse mundo mal quer dizer. Você não é coisa, você é a expressão máxima da criação de Deus. E Deus tem um propósito para você. Dá para dizer para quem está na sua direita e na sua esquerda, olha, Deus tem propósito para a sua vida. A segunda consideração que eu quero fazer com vocês sobre os insondáveis propósitos de Deus é o modo de Deus agir, pensar. Há uma coisa muito interessante, né, nessa questão. A gente acaba, nós pregadores, eu estou no meio, a gente acaba sempre pregando, achando que aquelas coisas simples, fundamentais do Evangelho, todo mundo sabe. Então nós acabamos pregando para uma igreja que o povo já tem tempo, que frequenta a escola dominical, que já sabe das coisas. E a gente muitas vezes, na mensagem, despreza os novos crentes, os novos membros. Então, o modo de Deus agir e pensar é infinitamente superior aos homens, porque Deus possui atributos exclusivos que dá a Ele supremacia total. Eu sei que a grande parte do povo da DEVEC sabe tudo e mais um pouco sobre o que eu vou falar. Mas permita-me, você que já sabe tudo, eu poder informar a crentes novos que estão aqui, e a gente que foi batizado há pouco tempo, que também é novo. Que atributos são esses? Para você poder ter uma ideia, porque Deus tem insondáveis propósitos e o modus operandi de Deus. Primeiro, porque Ele tem um atributo exclusivo da eternidade. Deus não deve sua existência a ninguém, Deus não tem princípio nem fim. É o atributo da eternidade. O que está no Salmo 145, versículo 13. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio estende-se de geração em geração. Não tem princípio nem fim, não foi criado por ninguém e vive na eternidade. Isso é, ele não vive no tempo, ele é atemporal. Então Deus tem um atributo que só Ele possui, Ele dá a eternidade, você passa a ter a eternidade. Mas você não nasceu como alguém que apareceu por você mesmo. Você foi criado. Deus não foi criado por ninguém. Ele é. Agora Deus, como você sabe, eu só estou lembrando aqui alguns para você entender. Porque Deus tem esse poder. Os seus insondáveis propósitos para Ele poder fazer acontecer, para Ele agir. É porque Deus também tem um atributo que é dele, que é o atributo da onisciência. Ele conhece tudo. E dentro da onisciência tem a presciência. Deus conhece tudo e conhece antecipadamente. Isaías 46:10 diz: o que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Cuidado para você não ficar maluco, querendo entender como é que funciona a onisciência de Deus. Um Deus que sabe tudo e sabe antecipadamente. E esse Deus que sabe tudo e sabe antecipadamente, também tem um outro atributo que é só dele, que é da onipresença. Deus está em todo lugar. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra contemplando maus e bons, ou bons e maus.
E ele possui um outro atributo chamado da onipotência, isso é, ele tem todo o potencial para fazer o que ele quer. Por isso que o Salmo 115, versículo 3 diz que o Senhor está nos céus e faz tudo o que ele apraz. Quando o salmista no Salmo 139 tentou entender a onipotência e a onisciência de Deus, ele começa a descrever, muito inteligente, para não ficar doido, no versículo 6 ele diz, tal ciência é maravilhosíssima para mim, tão alta que eu não posso atingir. Não queira compreender com a mente limitada do homem o que é eternidade, onipotência, onisciência e onipresença. Mas esses atributos de Deus dão a ele uma ação ampla para que ele possa agir com propósitos que nós nem entendemos e nem conhecemos para realizar na minha vida, na sua vida e na vida de cada um. Agora escute, dentro dessa temática, acontecem situações na nossa vida que nós não entendemos o porquê. Acontecem coisas na nossa vida que a gente não entende. Pode ser o mais espiritual aqui dentro ou no mundo. Acontecem situações na nossa vida que nós não entendemos o porquê. Porque nós, diferente de Deus, que tem os atributos exclusivos da eternidade, onipotência, onisciência e onipresença, nós estamos limitados a tempo, espaço, circunstâncias e conhecimento. Deus não está limitado a nada, mas nós estamos limitados a tempo, espaço, circunstâncias e conhecimento. E aí, a gente fica muitas vezes sem entender. Por que eu estou sendo derrotado? Por que eu estou enfrentando essa adversidade há tanto tempo? Por que Deus não me responde? Por que Deus não age? Por que Deus não cumpre aquilo que Ele mesmo me prometeu para mim? Por quê? Por quê? Por quê? Ei, querido, amada igreja, não desanime, não se entregue. Mesmo que você não entenda, não perceba, não sinta, não veja, Deus está agindo por você para cumprir o seu propósito. Mesmo que você não tenha respostas como eu não tenho para muitas questões, aquieta o teu coração. O nosso Deus, o único, o verdadeiro, aquele que só Ele tem o nome Jeová, o Yavé. Fique tranquilo. Você não vê, você não entende, você não percebe, você não sente, mas Ele está agindo para que o seu propósito se estabeleça e se manifeste na sua vida. Agora tem uma observação importantíssima a dar. Só tem um que pode abortar o propósito de Deus na minha vida. Eu. Só tem um que pode abortar o propósito de Deus da sua vida. Você. Que está na Bíblia. Quando você lê 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 8 ao 13, a história que todo mundo aqui sabe, ou se não sabe, alguns vão saber. Quando o rei Saul, apavorado, porque os inimigos estavam se juntando, e o profeta Samuel não chegava, ele resolve fazer algo que ele era proibido. Ele olha, a coisa é boa, hein? Oferece sacrifício ao Senhor. Mas ele não tinha autoridade para fazer. Tem gente que pensa porque a coisa é boa, pode fazer. Você tem legalidade para fazer? Você tem autoridade para fazer? Quando ele acaba de oferecer o sacrifício, chega o profeta e sacerdote Samuel e diz assim para ele: você obrastes loucamente, desobedecendo a Deus. Agora olha a palavra de Samuel. O teu reino seria confirmado para sempre. Mas por causa desse pecado, o Senhor já tem escolhido um homem segundo o seu coração. Então quem abortou o propósito de Deus para a vida de Saul não foi o capeta.
Porque não tem diabo, não tem homem, não tem governo, não tem parente, não tem ninguém, e nem o próprio Deus, para abortar o propósito da sua vida por decisão de outros, mas decisão sua. Aquilo que Deus tem para a sua vida pode ser abortado, e por isso nós cremos em livre-arbítrio, por nossas atitudes, como foi o caso de Saul. O seu reino podia ser confirmado para sempre, mas por causa da tua desobediência, acabou. Deus escolheu outro. O reino que nunca terá fim seria de Saul. Mas como ele saiu do propósito de Deus, passou para Davi. Isso acontece, irmãozão. Isso acontece, você pode ter certeza que isso é uma verdade. E está aqui na Bíblia. Agora, preste atenção a essas considerações para você entender mais um pouco acerca dos insondáveis propósitos de Deus. Através da palavra de Deus, podemos ter alguma noção do agir de Deus para cumprir o seu propósito. Através da palavra de Deus, nós podemos ter alguma noção do agir de Deus para cumprir os seus insondáveis propósitos. Olha, você acha que está à toa na Bíblia o que está em 1 Coríntios 10, 11, que diz assim: e todas estas coisas lhes sobreveio como figuras, para aviso nosso de quem já são chegados os fins dos tempos. O que é que Paulo está falando? Paulo está falando de Israel no deserto. Paulo está falando do Antigo Testamento. Está dizendo, ó, tudo que aconteceu lá é uma figura para alertar vocês daquilo que agrada a Deus, daquilo que não agrada a Deus, o que acontece quando desobedece. E depois o mesmo Paulo, em 2 Coríntios 3,14, diz: na lição do Antigo Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Isso é, o Antigo Testamento é lotado de lições, não é compêndio doutrinário para a igreja. Só aquilo que é repetido no Novo com contextos. Mas o Antigo Testamento não é compêndio doutrinário, mas o Antigo Testamento é riquíssimo em lições para a gente poder aprender, entender alguma coisa que a mente humana pode perceber dos propósitos de Deus. O que faz quando alguém é fiel, quando alguém não é infiel, quando alguém obedece, quando alguém desobedece, para você ter uma ideia como é que Deus age na vida das pessoas para cumprir o seu propósito. E é isso que nós vamos ver aqui, para você poder ter uma ideia. Primeiro eu vou usar Abraão. Hoje tem a Bíblia para a gente entender. Mas na época Abraão não estava entendendo nada. Nádia. Pensa comigo. Abraão era rico. Fazendeiro. Ouro, prata e gado. A riqueza e os bens dão uma certa segurança ao ser humano. Olha o que é que Deus faz com ele. Está em Gênesis 12. Sai da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Nem mostrou, só mandou ele sair. Imagina um cara que tem a segurança da riqueza, a estabilidade que dá. Isso está na pirâmide do psiquismo humano. Você tem um lugar seu, te dá uma certa segurança emocional, uma estabilidade para você. Imagina, Deus chega para o cara e diz assim: sai daí para um lugar que eu vou te mostrar. Não diz para onde, não diz como, sai. Ah, porque alguém diz assim: não, pastor, se Deus falar comigo, eu obedeço. Claro, né? Deus diz para você: sai do Rio de Janeiro e vai para a Bahia. Está dizendo de onde você tem que sair, para onde você tem que ir. Agora Deus diz assim: sai do Rio de Janeiro, que eu ainda vou te mostrar depois para onde tu tem que ir. Caraca, para onde eu vou? É esse nível. O que Deus está treinando Abraão? Deus está treinando Abraão para depender dele, confiar nele, ter fé nele.
O sistema de Deus para Abraão é confiança absoluta. Eu tenho um grande propósito para você, Abraão, que você vai ter que aprender a confiar absolutamente em mim. Então Deus traz um tratamento e um treinamento para Abraão. E aí você vai ver a jornada de Abraão, as adversidades que ele enfrentou. Além das adversidades, no Egito, é com Abimeleque, é com gente se levantando. E a mulher estéril, não tem filho. E quando tem um filho, Deus vai dizer assim, eu quero esse filho. Olha Deus trabalhando para ele aprender a ter dependência total. Por quê? Porque Deus tinha um propósito grande. O treinamento de Abraão não é brincadeira. Larga a tua terra, sai para um lugar que você nem sabe para onde que vai. Vai para qualquer lugar que tu quiser. Além de sair sem rumo e sem direção, vai para a montanha, desce de montanha, sobe de montanha, entra para lugar de fome, sai de lugar de fome. Olha a trajetória do cara. Deus está treinando ele. Só que Abraão vai cumprir o propósito de Deus. Ele é o pai da fé e o pai da nação de Israel. Para ser o pai da fé e o pai de uma nação, vai ter que aprender a crer em mim de maneira absoluta e depender de mim. É a escola do treinamento de Deus para que Abraão chegasse no seu propósito. Então a palavra de Deus nos dá uma ideia. Olha o que é que Deus está fazendo com um cara para treinar ele para um propósito. Aí agora eu venho e cito José. Já é uma outra escola de treinamento. José já entra numa outra escola de treinamento. Mas para a gente poder entender. Até para você ter paz. Eu posso não estar compreendendo, porque Abraão não estava compreendendo nada. Mas Deus está agindo para que o propósito dele se estabeleça. Com José é diferente. Deus dá um sinal com 2 sonhos. Vou te dar um sinal do meu propósito. Vou te dar um sinal. Eu já preguei aqui, estou repetindo. Lembre-se que o sinal é infinitamente menor do que o fato. O sinal é infinitamente menor do que o propósito. Você lembra de Elias, 1 Reis 18, 44? O que você vê lá? Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O sinal, corre e avisa o rei que vem chuva. Um sinal, ele já pôde predizer o que vinha. Por um sinal. Então, olha aqui meu filho, eu vou te dar um sinal através de 2 sonhos. Já viu? Todo mundo se dobrando a você? Todo mundo te honrando? Agora vai começar a tua jornada. Você é filhinho de papai. Você é o queridinho do papai que tudo que você quer ele faz. Gênesis 37, versículo 3 e 4. Só que o teu emocional não está estruturado para o propósito que eu tenho para você. Como filhinho de papai, você não vai chegar no lugar que eu tenho para você. Vai começar a tua história. Você vai ser traído, injustiçado, vai sofrer abandono psicológico, vai ser esquecido na cadeia, porque eu vou te treinar, porque eu tenho um grande propósito para a sua vida. Entendes tu, meu irmão, esse que não é mistério? Entendes tu o que Deus faz? Está dando para parar para pensar o que está acontecendo na escola de treinamento que Deus está te colocando? Deus está colocando José numa escola de treinamento. Um sinal com 2 sonhos. Ei,
Deus faz assim com a gente também. Muitas vezes um hino, uma mensagem, uma visão, uma revelação, uma palavra de alguém que Deus usa, um fato da nossa vida, é o sinal. Mas não pensa que é tudo não, esse é o problema de crente, porque pensa que o sinal é tudo. Uau, eu tive um sonho, espera para ver o que vai vir. Eu tive um sonho, o pastor pregou e foi tudo para mim, vai sair, é mesmo, é. Deus está dizendo para você, eu tenho um propósito. Só para dizer que eu tenho um propósito. Agora vamos começar a história. Eu tenho um propósito para você. Mas vamos começar a história. Você é filhinho de papai, é? Você é cheio de mimimi? Ninguém pode te contrariar? Tudo que você quer fazem? Você vai ser escravo. Você vai aprender. Você vai aprender o que são as pessoas da classe baixa. Você vai aprender o que é ser massacrado. Você vai aprender o que é obediência e autoridade. Porque eu preciso de um homem para entender a necessidade das pessoas. E eu preciso de um homem que aprenda a exercer e a se submeter à autoridade. Olha Deus treinando o cara. Você vai ser escravo, né? Estou treinando você, filhinho de papai. Eu tenho que estruturar o teu psiquismo para você cumprir o propósito que eu tenho, senão você vai fazer bobagem. Você vai jogar fora. Você não vai chegar lá. Você vai aprender o que é ser traído, meu chapa. Você vai aprender o que é ser traído. Quando você é fiel e leal. Estou te ensinando. Porque você vai para uma alta posição e vai ter que aprender a lidar com traição. Porque poder, se tem uma coisa onde tem traição, chama-se o poder. É desse jeito, né, irmã? Pergunta ao deputado aqui, o vereador, que ele vai te explicar aqui. Se tem um lugar para traição, é no poder. Então eu vou te estruturar para você aprender a lidar com traição. Porque você vai para um lugar de poder. Você vai ser a segunda pessoa de um dos maiores impérios da história e o maior império do teu tempo. Vai ter que aprender a lidar com isso, com ciúme, com inveja, com jogada. Eu estou te treinando. Você vai para a cadeia. Você vai aprender a lidar com a miséria humana. Eu vou ensinar a você a lidar com a escassez e a lidar com revolta. Porque você vai ocupar uma alta posição. Na casa de Potifar, eu vou te ensinar a lidar com a riqueza. Porque você vai lidar com escassez e com a riqueza. Olha a escola de treinamento, como é que Deus faz. Talvez a sua vida se pareça um pouco com José. Tudo contrário ao sinal que Deus te deu. Deus dá 2 sonhos para o cara. Vendido pelos irmãos, traído na casa de Potifar quando era fiel e leal, jogado na cadeia e esquecido lá. Mas cadê o sonho? Aprenda uma coisa. Grave isso aí. As circunstâncias hoje da sua vida podem ser contrárias aos sinais que Deus te deu, mas jamais serão contrárias à vontade soberana de Deus. Deus te deu sinais, está tudo contrário. O pau está comendo, porrete está com lombo. Deus prometeu restaurar meu marido, ele saiu de casa. Deus prometeu libertar meu filho e foi para a cadeia. Deus prometeu que eu ia ter uma vitória financeira e fui penalizado. Como é que pode? Deus fala uma coisa e acontece outra. As circunstâncias podem ser contraditórias. A vontade de Deus não. Deus não está nem no princípio e no meio. Deus está lá no final, no propósito que Ele quer realizar. Recebe isso aí. Entenda isso aí em nome de Jesus.
O que eu quero dizer para você, e recebe aí quem quer. Vou falar igual os pregadores pentecostais, e aqui tem vários. Está chegando a hora da virada. Você vai sair da escassez para a fartura, da vergonha para a honra, do mal para o bem, do calabouço para o palácio. Vem virada na tua vida. Seja fiel, obedeça. O propósito de Deus será cumprido. O meu conselho que eu dou para você é: não murmure, não desobedeça, não perca o ânimo. Eu vou te dar a receita de Abraão quando estava na escola do treinamento para o propósito. Está lá em Romanos 4:20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. O poder da adoração, está tudo contrário, a coisa está feia, é só tribulação, é só tempestade, é só injustiça, é só perda. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não estou entendendo nada, glória a Deus. Não sei como é que eu vou sair dessa, glória a Deus. Ei, abra a tua boca, meu irmão. Não tem nada para fazer, não murmure, não reclame, dê glória a Deus, adore a Deus. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é dominador. A qualquer hora a porta vai se abrir, a qualquer hora o milagre vai acontecer, a qualquer hora vai ter virada. Ei, adore a Deus. Tem adorador aqui? Tem alguém que quer abrir a sua boca e exaltar a esse Deus que vive e reina, digno de glória, digno de honra, digno de ser adorado? O rabaxeri carabachandarabaca. Porque quando eu vejo gente me caluniando, me difamando, porque quando eu vejo gente com uma sede de caluniar, de trazer confusão para a ADVEC, de nos menosprezar, eu digo: é treinamento, é escola de Deus. Vem coisa grande aí, vem porta aberta aí, vem milagre aí, vem vitória de Deus aí para você. Quem recebe isso aqui? Quem recebe? Quem pode exaltar? Eu vou te dar 1 minuto para você exaltar, glorificar e agradecer a Deus. Abre aí a tua boca. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Exaltado seja o nome que é sobre todo nome. Sejas tu adorado e reconhecido. Só tu és Deus. Qual é o resultado? Passou pela escola do treinamento dos insondáveis propósitos de Deus, até chegar a ser governador do Egito. E sabe como é que ele é reconhecido? O Salvador do mundo. Todo o treinamento que Deus deu a ele foi para ele suportar a posição, foi para ele aprender a perdoar seus irmãos, foi para ele aprender a lidar com as demandas do povo. É assim que Deus faz. Por que você acha que tudo isso está escrito na Bíblia? É para você entender, é para você saber, é para você ter um mínimo de noção como é que Deus faz, para que haja um resultado positivo. Escute o que eu vou dizer para você.
Você lembra de Israel quando saiu do Egito? Lembra disso? Israel quando saiu do Egito. Você tem aqui uma história interessante. Está em Êxodo 13. Você pode ver isso, versículo 17, 18, Êxodo 14, 2. Diz o texto que Deus fez com que o povo não fosse pelo caminho mais perto, para que, vendo a guerra, não se arrependesse. Então Deus leva o povo por um caminho mais longo. Aí você entra no capítulo 14 e diz assim: Deus manda eles voltarem atrás e se acampar em Piairote, entre Migdol e o mar diante de Baal-Zefon. Sabe o que é Piairote? Sabe o que significa esse nome? Beco sem saída. Deus manda eles sair, rodeiam, manda voltar atrás e se acampar num lugar que não tem saída. Por que Deus não leva Israel para o propósito que é Canaã? Por que não usa o caminho mais rápido? Por que não faz isso, gente? É o caminho mais rápido. Sabe por quê? Número 1. O povo não tinha estrutura emocional. Eles estavam com o emocional fragilizado. Foram massacrados como escravos. Baixa estima. Isso é uma coisa terrível. Tá? Psicologicamente não estavam preparados. Tinham mentalidade de escravo. Como é que iam enfrentar a guerra? Fisicamente não estavam preparados. Nos últimos anos, antes de sair do Egito, foram massacrados impiedosamente por Faraó. Fisicamente debilitados. Espiritualmente, precisavam ter mais experiências com Deus e aprender a obedecer a Deus. Por isso que Deus não entregou logo para eles. Está achando que está demorando? O deserto é a escola de Deus para conquistar Canaã. Isso tudo é uma tipologia bíblica, gente. O deserto representa o mundo, a nossa trajetória aqui para chegar no propósito, que é o céu. Deus está treinando você, queridão. É isso que Ele está fazendo. Só tem uma coisa, para você chegar no propósito: obedeça a direção de Deus e creia no que Ele fala. Foi a condição para eles. Aí eu vou aqui para o último personagem, que é Davi, que é uma das histórias mais fenomenais da Bíblia. Interessante que para Davi tem um sinal claro. Interessante, já muda. Para Josué, por isso que eu digo, Deus não age igual no propósito, cada um é diferente, é pessoal. Davi, ele tem de maneira clara, porque ele como garoto foi coroado rei. Ele tomou uma coroa na cabeça, meu irmão. Está aqui o propósito, você vai ser rei. 15, 16 anos. Recebe uma coroa. Depois ele derrota Golias. Caramba, um segundo fato. Vai rapidinho centrar no trono. É ungido na casa do pai pelo sacerdote como rei. Mais um pouco à frente, uma vitória espetacular sobre o pior inimigo, que eram os filisteus. Não, esse cara vai sentar rapidinho no trono. Nem Davi imaginava o que Deus ia fazer. Agora começa o treinamento, meu brother. Um fato real do que eu quero para a sua vida. Você venceu Golias, só tem uma coisa, Davi. Sua fé, valentia, dinamismo, otimismo, não são características fundamentais para ser rei. Você tem qualidades espetaculares, mas para ser rei é muito mais do que isso. Você é valente, você tem fé, você é animado, você é belicoso,
Você encara. Você é um cara de palavra. Mas ainda não está preparado para ser rei. Depois da coroação, depois da vitória espetacular onde ele é aclamado, vai começar o treinamento. Por quase 10 anos ele é perseguido implacavelmente por Saul. Vou te treinar. Passa fome? Ah, meu irmão, eu não passei. Mas pergunta aí quem passou fome. Quem passou fome aprende jamais a desperdiçar. Quem passou fome jamais desperdiça. Vai ver a riqueza que Davi deixou para Salomão. Vai ver só a oferta que ele... não estou falando nem a riqueza do reino. Só a oferta pessoal dele para a construção do templo. 131 mil quilos de ouro. 307 mil quilos de prata. Fora pedras preciosas, tecidos finíssimos, madeira de alta qualidade. Uma oferta de bilhões. Oferta pessoal do seu tesouro particular. Fora o que ele deixou do reino. Você vai ser um grande rei. Você não pode desperdiçar. 2. Vou te botar na caverna de Adulão. Lá tem gente fugitiva, endividado, homens decepcionados pela vida. Você vai aprender a lidar com a miséria do ser humano para você poder ser um rei benigno, justo. Você vai treinar esses caras, esses 400 párias, que vão ser os heróis do seu futuro exército. Você vai dar a esses caras dignidade, treinamento. Porque você vai comandar, escute isso, um dos maiores exércitos da história humana. Não é da Bíblia. 1 Crônicas 21:5, o exército de Davi possuía em Israel 1.100.000 homens, em Judá 470 mil guerreiros. 1.570.000 homens há 4.000 anos atrás. Para você ter uma ideia, as Forças Armadas do Brasil, Exército, Marinha e Aeronáutica, é pouco mais do que 300.000 homens. Há 4.000 anos atrás, Davi tinha um exército de 1.570.000 homens. E na história, Davi é considerado um dos maiores conquistadores da história. Está entre os 3 maiores. Não estamos falando de Bíblia. Então Deus está treinando esse camarada. Vou te treinar no deserto. Você vai conhecer o deserto como ninguém. Porque aí você vai derrotar reis muito poderosos. Você vai ser um rato do deserto. Você vai conhecer onde tem rocha, onde tem caverna, onde tem terra plana. Qual é o melhor lugar, qual é o pior lugar, onde tem monte. Olha Deus treinando o cara. Você vai correr para lá e para cá para tu não ficar metido a besta, porque tu recebeu uma coroa e porque tu derrotou um campeão e você acha que você é a última Coca-Cola do deserto. Eu vou botar o cara para te perseguir, para você saber que você não é nada. Uma vacilada tua, tu morre. Deus está treinando ele. Eu vou te ensinar nesses 10 anos a depender de mim. 1 Samuel 22:3 diz assim, quando ele entrega seu pai e sua mãe para os moabitas, para o rei dos moabitas, e diz assim, até que eu saiba o que o Senhor há de fazer de mim. Até que eu saiba o que o Senhor há de fazer de mim. Deus não revelou nada. Você só tem uma coroa. Agora começa. E quando acha que a coisa vai ficar boa, diz 2 Samuel 3:1, e houve guerra prolongada entre a casa de Davi e a casa de Saul. E a casa de Davi prevaleceu, então aguça teu ouvido. Até aquilo que Deus te prometeu, você vai ter que lutar para conquistar. Mas quando você chega em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4 e 5,
o propósito de Deus se cumpre. Davi é rei sobre todo Israel. Agora, uma das coisas mais lindas para mim, uma das coisas mais lindas que eu vejo na história desse camarada é ele entender o propósito de Deus. Em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 12, entendeu Davi que o Senhor o confirmara sobre rei de Israel e exaltara o seu reino por amor a seu povo. Cara, isso aqui é sensacional. Entendeu Davi que o Senhor o confirmara sobre rei de todo Israel e exaltara o seu reino, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o seu povo. Ah, meu irmão, se a gente entender que o propósito que Deus tem para a tua vida não é um propósito egoísta por causa de você e da tua família, transcende você e tua família. É por causa da igreja, é por causa do povo de Deus, é por causa do reino de Deus. Ah, se você entender isso, o cara começa a receber bênção, fica besta, nariz empinado, acha que é alguma coisa, já quer mandar em pastor, já não fala com qualquer crente. Deixa de ser besta, rapaz. O que está acontecendo na tua vida não tem nada a ver com você. Tem a ver com um propósito maior. Davi entendeu. Eu sou um rei poderoso. Eu sou um rei conquistador. O meu reino é grande. Mas nada disso é por minha causa. É porque Deus ama seu povo. Ô, irmão, entenda o propósito de Deus para a sua vida. Eu vou encerrar minha palavra. Qual é o grande segredo para não perder o propósito de Deus? Abraão, Hebreus 11:8. Fé. José, Hebreus 11:22. Fé. Davi, Hebreus 11:33 e 34. Fé. Creia. Creia que Deus está no controle de tudo. Creia que aquele que te prometeu é fiel para fazer cumprir, mesmo que tenha uma tempestade na tua vida. Nem que os piores inimigos se levantaram contra você, nem que é o pior momento da tua história, a maior adversidade. Creia, creia, creia. Se você quer chegar no propósito de Deus, creia. Eu quero reafirmar o que eu já disse na mensagem, estou reafirmando. Se eu estou falando do aviso é porque é importante. Você não entende, você não vê, você não ouve, você não sabe, mas Deus está agindo na sua vida. Meu irmão, é importante eu dizer para você, o povo que saiu do Egito, livrando só 2, de quase 2 milhões de pessoas, o resto morreu tudo no deserto, não chegou no propósito. Por algum acaso o propósito de Deus foi abortado de vez? Não. O propósito de Deus sempre será cumprido, queira você ou não. Você sai fora, Deus bota outro no teu lugar. Canaã foi conquistada por Israel, mas não por aqueles que viram os sinais e a glória de Deus, porque eles não creram, eles duvidaram, eles desobedeceram. Sai fora. Pensa que Deus depende de você. Ai, meu Deus, se você não cumprir, coitadinho de Deus, está frito. Não, você perde a oportunidade de ver coisas grandes na sua vida. Você sai e Deus bota outro. Porque o propósito dele vai acontecer com você, comigo, sem você, sem a minha pessoa. Vai acontecer. Penúltimo lugar. Eu queria informar para o povo de Deus que o diabo também tem propósito. Está lá em João 10:10. Roubar, matar e destruir. Está lá em 1 Pedro 5:8. Ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não pensa que ele está de bobeira, não. Ele quer te arrancar do propósito. Mas fique calmo. Não se apavora com um chifrudo, não. É só para você saber que tem alguém para te tirar do propósito. Que tem alguém trabalhando contra você. Mas 1 João 3:8 diz: foi para isto que o Filho de Deus se manifestou.
para desfazer as obras do diabo. Eu vou encerrar minha palavra dizendo para você, não se esqueça. Olha que texto bonito de Isaías 64:4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viram, um Deus que trabalha além de ti. Um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Há um Deus que está trabalhando em teu favor se você espera nele. Há um Deus que está trabalhando. Esse salmo é muito bonito, que é o Salmo 81, a partir do versículo 13, uma síntese. Ah, se meu povo me ouvisse. Ah, se o meu povo me obedecesse. Rapidamente eu derrotaria os seus inimigos. Levantaria minha mão contra eles. Aqueles que me aborrecem se submeteriam a eles eternamente. Eu os sustentaria com um trigo mais fino e saciaria com o mel saído da rocha. Olha como é que Deus está interessado em te dar o melhor. Olha como é que Deus só tem um interesse de realizar coisa boa na sua vida. Olha o que Deus está falando para Israel. Aquilo que Deus também falou para Israel, que vale para nós em Jeremias 29, a partir do versículo 11. Eu bem sei os pensamentos que penso acerca de vós. Pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que espereis. Então, me invocareis, ireis, orareis a mim e eu ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Igreja do Deus vivo, igreja do Senhor, obedeça, seja fiel, busque a Deus. Deus vai cumprir na sua vida o seu propósito. Quem recebe aqui essa palavra? Quem recebe essa palavra? Repete aí: eu obedeço. Sou fiel. Busco a Deus. Ele vai cumprir o seu propósito na minha vida. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Aleluia! A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. A igreja de pé, por favor. Aleluia!